Nós vamos ler a palavra do Senhor, 2 Timóteo, capítulo 1, nós vamos ler do 3 até o 9. 2 Timóteo 1, do 3 ao 9. A palavra do Senhor diz assim: Dou graças por vocês ao Deus que sirvo com consciência limpa, como o serviram meus antepassados. Sempre me lembro de você em minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois me lembro das suas lágrimas. Nosso reencontro me encherá de alegria. Lembro-me da sua fé sincera, como era a da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Volta para ali, que eu vou reler esse versículo, que ele é o versículo chave para a nossa mensagem nessa manhã. Lembro-me de sua fé sincera, como era a da sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. Por isso quero lembrá-lo de avivar a chama do dom de Deus, que Deus lhe deu quando impus minhas mãos sobre você. Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Portanto, jamais se envergonhe de falar a outros sobre o nosso Senhor, e também não se envergonhe de mim, que estou preso por causa dele. Com a força que Deus lhe dá, esteja pronto para sofrer comigo por causa das boas novas. Pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque esse era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Cristo Jesus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Paizinho, fala conosco nessa manhã e ajuda-nos realmente a entender a Tua palavra e fazer a Tua vontade, Pai. Eu oro pedindo isso no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu gostaria de voltar a frisar o momento que nós tivemos aqui, a apresentação de uma criança que nos mostra o que é realmente o discipulado e como o discipulado ele é importante. Hoje nós podemos viver um momento especial na vida da igreja. Existem vários momentos especiais na vida da igreja, não é? O aniversário da igreja, por exemplo, a ceia, por exemplo, batismos, por exemplo, quando acontece um casamento, né, de um membro da igreja. Existem celebrações que nos são mais especiais do que outras, não que as outras não sejam, mas algumas que chamam mais a nossa atenção. E a apresentação de criança é sempre um momento em que nós nos alegramos juntos e podemos pensar a respeito do nosso papel para que as futuras gerações sejam crentes. E deixa eu dizer um negócio para vocês, que sejam mais crentes do que nós, amém? Que sejam mais fiéis do que nós, que sejam mais santas do que nós, que sejam mais poderosas do que nós, que sejam mais missionárias do que nós. Nós devemos ser tudo isso, mas a gente tem que colocar também o nosso esforço para que os próximos continuem ardendo por Jesus, ainda mais do que nós estamos ardendo. Então, a apresentação de uma criança na comunidade de fé é um momento especial, é uma oportunidade única que nós temos para refletir sobre a importância do legado que estamos deixando a outros, para refletirmos sobre a importância do que nós estamos transmitindo às próximas gerações. Paulo, nessa carta a Timóteo, ele fala sobre a importância de uma fé corajosa, de uma fé ousada, de uma fé que precisava ser colocada para trabalhar, que precisava ser colocada em ação, mas também de uma fé que não poderia ficar somente nele, que tinha que ser transmitida a outros. Ele tinha que usar o dom que ele tinha recebido de Deus, através da imposição de mãos do apóstolo Paulo, para que outras pessoas fossem beneficiadas através da vida dele e do ministério dele. Mas Paulo se alegrava quando orava por Timóteo, lembrava de como era a vida desse rapaz, de como era a família desse rapaz, de como era o ministério dele e de como ele sonhava para que o ministério dele fosse ainda maior, para que ele alcançasse mais e mais pessoas. Timóteo, ele era uma pessoa doente, Timóteo era uma pessoa tímida, Timóteo era uma pessoa nova, e Paulo tinha grandes planos para ele, grandes sonhos para ele, e toda hora Paulo estava colocando lenha na fogueira de Timóteo, dizendo: eu confio em você, eu sei de onde você veio, eu sei quem você é, eu sei o que eu pude colaborar na sua vida e no seu ministério, mas eu também sei que você tem pessoas atrás de você, da sua família,
que te inspiraram, que te conduziram até aqui. E você precisa fazer isso com outras pessoas. Não deixe de usar o dom que você tem, porque você vai beneficiar não só a você mesmo, mas a outros. Mas também lembra da tua avó, lembra da tua mãe, lembra da fé que elas tinham, lembra da fé que você tem hoje. E você tem por causa daquilo que você tem feito para conservar e até mesmo acender mais essa fé, mas também daquilo que elas fizeram para que hoje você pudesse ter aquilo que você tem. E eu sou testemunha disso, Timóteo. Paulo fala a respeito disso. Nós temos que ver que raízes crescerão de forma saudável e serão cada vez mais fortes se elas estiverem sendo alimentadas, se elas estiverem sendo regadas, se elas estiverem sendo nutridas. E para que isso aconteça, um ambiente favorável, um ambiente saudável, um ambiente em que elas possam se desenvolver livremente e da melhor forma é imprescindível. As raízes crescem fortes em ambientes favoráveis e a nossa fé, ela cresce e também se desenvolve de maneira sólida quando nós temos bases que também são saudáveis, bases familiares e bases comunitárias. É preciso fé saudável em casa e é preciso fé saudável na comunidade da fé, no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. O primeiro ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos dentro desse texto é a importância do discipulado familiar, porque é o fundamento espiritual que deve ser construído em casa. E esse fundamento espiritual, ele começa a ser construído em casa. Por isso que nós temos que entender a importância do discipulado familiar. Quando nós temos pessoas apresentando as suas crianças, discipulando as suas crianças, ensinando as suas crianças, dando testemunho às suas crianças, empoderando essas crianças, impulsionando essas crianças, ministrando sobre a vida dessas crianças, orando por essas crianças, intercedendo por essas crianças, qual é a chance disso dar errado? A chance é muito pequena. Nós sabemos que elas vão ter as suas escolhas, elas vão ter as suas preferências, elas vão ter também que se arrepender dos seus pecados e exercer fé em Jesus, mas se elas estiverem sendo educadas, se elas estiverem crescendo em ambientes de fé saudável, onde tem fundamento e base familiar, provavelmente essas crianças se tornarão jovens que amam o Senhor, que estarão em fogo pelo Senhor, se tornarão adultos preparados para fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Esse texto nos ensina que a fé não é algo que se transmite apenas na igreja. Não caia no erro, você que é pai, você que é mãe, de achar que você pode passar a semana toda sem falar de Jesus para o seu filho, para a sua filha, e aí chega no domingo aqui que ele vai ser totalmente ministrado e transformado pelo Senhor. O Senhor pode fazer isso, mas o Senhor te deu uma incumbência. Quem tem que fazer o trabalho de casa é você, porque é em casa, no discipulado familiar, que você constrói o fundamento espiritual dos seus filhos. E esses fundamentos espirituais, eles precisam ser fortes. E para ser forte é todo o dia e que você tem disponível aí debaixo do sol ou debaixo do céu para você fazer o seu trabalho. É dentro dos nossos lares que as gerações começam a perceber o que significa viver uma vida de fé. Se você fala uma coisa e faz outra, eles estão vendo que você não vive uma vida de fé. Se você lê um versículo para eles que fala sobre coragem e aí você se amedronta diante das dificuldades, eles veem que você não sabe o que realmente você está falando, que são palavras vazias, que a pregação que você está fazendo não condiz com o testemunho que você está dando. Por isso, não só com palavras, mas com ações. Você tem que fazer isso, sendo você pai, sendo você mãe, sendo você tio, sendo você tia, sendo você avô, sendo você avó, sendo você parente, sendo você amigo. O que você puder influenciar, influencie. As gerações que estão vindo aí depois de você precisam disso. É crucial para a formação espiritual de uma criança receber esse apoio em casa. Por isso que Deuteronômio 6, o 6 e o 7 vai dizer, em todo momento, na mesa, ao longo do caminho, vai inculcando, vai colocando na cabeça dela, vai falando, vai falando. Elas vão gostar? Muitas vezes não. Muitas vezes não. As minhas meninas não gostam, muitas vezes. Que eu pergunto para elas, já fez devocional? Já leu a Bíblia? Já anotou o que Deus falou com você? Já orou? Já passou um tempo diante do Senhor? Elas não gostam muitas vezes, porque elas acham que nós estamos controlando. Mas enquanto elas morarem debaixo do teto,
não é, em que a minha família mora, eu estarei sendo essa voz profética diante delas. E muitas vezes empurrando mesmo. Empurrando e até mesmo trazendo para a igreja. Está morando debaixo do meu teto, eu estou pagando a renda, sou eu que mando. Eu e a Isabela é que falamos, vai para a igreja, vai nos acompanhar, vai chegar a horas, não vai chegar atrasado. Se chegar atrasado, a gente puxa a orelha. Se vier com a cara emburrada, nós vamos também puxar a orelha. E nós vamos colocando as nossas meninas no caminho certo do Senhor. A Bíblia diz que o diabo, ele ruge como leão, né? Ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, procurando aquele que possa tragar. Nós não podemos ser loucos o suficiente de deixar as nossas crianças à mercê do diabo. A gente tem que cercá-las, e fazemos isso através do zelo, do cuidado, fazemos isso através do poder do Espírito, da palavra do Senhor, mas fazemos também através do nosso trabalho duro. Fácil é colocar no mundo, difícil é criar. Mais difícil ainda é criar no caminho do Senhor. Mas se Deus mesmo colocou essa incumbência na nossa vida e falou que nós temos que fazer, é possível, amém? É possível, se Ele falou, é possível. Então, mãos à obra aí, porque a missão de ensinar o caminho do Senhor aos nossos filhos é uma responsabilidade divina dada a nós, não a outros. Não espere que na escola eles venham discipular os nossos filhos. Pelo contrário, quem já teve numa reunião aí com as professoras de ensino religioso da escola saiu com os cabelos em pé. Saiu com os cabelos em pé. Eu fui fazer um trabalho evangelístico juntamente com alguns outros pastores aí, lá na Roth Valley. Na Roth Valley. E na sala de ensino religioso da Roth Valley, tem tudo e mais um pouco nas paredes. Tem cristianismo, tem judaísmo, tem budismo, tem tudo. Tem até um desenhinho do diabo lendo a Bíblia. Atrás da cadeira da professora tem o desenho do diabo sentado na cama lendo a Bíblia. Daí ele dizia assim, tinha um balãozinho dizendo assim, it's a bit harsh, isn't it? O diabo lendo a Bíblia e achou que aquilo era um pouquinho pesado demais, muito pesado. Para você ter uma ideia de como anda o mundo e se a gente vai deixar isso na mão das outras pessoas. Nós temos que assumir o nosso compromisso. Não deixe na mão das professoras, dos professores, não deixe na mão das pessoas, né, que têm contato com os nossos filhos. Assuma o compromisso do discipulado familiar. O fundamento espiritual, ele precisa ser construído em casa. Imagine um jardineiro que planta uma árvore jovem. Para que essa árvore cresça saudável e forte, ele precisa garantir que as suas raízes sejam profundas e bem alimentadas. O discipulado familiar é como a preparação dessas raízes. É em casa que as bases da fé são plantadas para que a criança cresça espiritualmente saudável. Se as raízes forem cuidadas com amor e sabedoria, a árvore será forte e resistirá aos ventos da dificuldade. Pode vir vento, como o vento que tivemos ontem, mas as árvores com raízes fortes, elas permaneceram de pé, sim ou não? Aquelas que tinham raízes fracas, infelizmente, elas caíram. Vocês viram na Inglaterra? Muita árvore caiu, aqui algumas, não é? Árvores que não estavam com as suas raízes fortes. Então, como que nós, pais e mães, temos cultivado a fé dentro da nossa casa? Como que nós temos feito isso? É essencial que nós sejamos as primeiras pessoas a modelar a fé dos nossos filhos. Mas deixa eu te contar um segredinho. Para você ensinar bem, você tem que saber o que você está ensinando. Portanto, não queira ensinar a Bíblia se você mesmo não sabe a Bíblia. Conheça a Bíblia e ensine a Bíblia. Conheça a Bíblia e você saberá como você deve agir para que o seu testemunho seja coerente com o ensinamento bíblico. A árvore, ela precisa de água para crescer, a fé precisa ser nutrida todos os dias por meio de disciplinas espirituais. Por isso, lembre-se, uma fé genuína será sempre uma fé que começa a ser cultivada em casa. Leia a sua Bíblia, conheça a sua Bíblia, pregue a sua Bíblia, viva a sua Bíblia. Não tem como dar errado. Amém? Segundo ponto, o discipulado comunitário. A fé genuína é protegida pelo corpo de Cristo. O fundamento
começa a ser posto em casa, no discipulado familiar. Mas no discipulado comunitário, a gente protege a nossa fé. A gente amadurece a nossa fé. A gente cresce a nossa fé. A gente evita que o diabo venha e roube as nossas bênçãos, que o diabo nos engane, que o diabo plante discórdia, que o diabo convença com as suas sutilezas, que o diabo nos seduza com, não é, os prazeres temporários do pecado. É no discipulado comunitário. Ou seja, você que está sentado aí me ouvindo e fala assim, eu já criei meus filhos, não tem nada a ver com isso. Tem sim. Você que é solteiro e está falando assim, pastor, não tenho filho, não tem nada a ver com isso. Tem sim. Tem sim, todos nós temos. Eu sou responsável também pelos filhos de vocês, como vocês são pelos meus. Queira você ou não queira. Queira eu ou não queira. Porque nós, como família e corpo, nós somos partes um dos outros. Eu não posso ver uma criança indo para o caminho errado e não falar nada. E não procurar trocar uma ideia com os pais. Não procurar ajudar de alguma forma. Não aconselhar. Não puxar pela mão. Não dar um abraço. Não orar, não interceder. Porque o discipulado comunitário, ele precisa acontecer. Porque é ali que nós preservamos e protegemos uma fé genuína. Embora o lar seja o primeiro lugar do discipulado, a igreja tem papel essencial no fortalecimento e amadurecimento da nossa fé. É juntos que nós ouvimos a palavra, é junto que nós ouvimos a pregação, é junto que nós nos reunimos para interceder, é junto que nós nos reunimos para louvar, é junto que nós nos reunimos para cantar, é juntos que nós nos reunimos para servir, É na igreja que serve. Nós temos vários adolescentes aí servindo nos ministérios. Na mídia, por exemplo, lá em cima com as crianças. E a gente precisa colocar mais coisa na mão deles, para que eles possam servir. E a gente servindo juntamente com eles, nós vamos ver a fé deles sendo protegida e também se tornando mais madura. Paulo diz para Timóteo, para ele não se envergonhar do testemunho do Senhor e para participar dos sofrimentos pelo Evangelho, juntamente com outros. Gente, sofrer é ruim, não é? Sofrer sozinho é muito pior. Sofrer é ruim, sofrer sozinho é muito pior. Mas quando a gente sofre juntos, a gente vai atenuando o sofrimento um do outro. A gente vai aliviando as cargas uns dos outros. A gente vai se ajudando mutuamente. O discipulado familiar, ele é importante, mas ele não pode ser o único discipulado a acontecer. Além dele, a igreja tem que desempenhar esse papel vital no fortalecimento e na proteção da fé. A comunidade cristã é o ambiente onde a fé é vivida de forma coletiva. Nós temos chamados individuais e coletivos, e esse chamado envolve a vida da igreja, onde cada um contribui para o crescimento espiritual dos outros, pois os dons são distribuídos pelo Espírito Santo para a edificação do corpo. Amém? Não é para engrandecer uma pessoa, mas para a edificação do corpo. Como nós temos dons e não temos uma igreja para exercer nosso dom, nós estaremos enterrando esse talento, porque não estaremos usando ele para edificar o corpo. Se Deus me deu um dom, eu preciso ter uma comunidade, e eu exercerei meu dom e abençoarei a comunidade, e edificarei o corpo. Porque se Ele me der um dom, e eu não usar esse dom em prol dos outros e do todo, eu estarei enterrando isso, e um dia Ele vai cobrar de mim essa minha ação. Timóteo foi acompanhado por Paulo, Paulo impôs as mãos sobre ele, e colocou ele para trabalhar, para desempenhar as suas funções, para apoiar os outros, para encorajar os outros, para dar responsabilidades aos outros, para delegar funções aos outros, para que todos eles não vivessem isolados, mas juntos entendessem que eram parte de um corpo e que esse corpo precisava continuar crescendo de forma saudável. Você entende que você é parte de um corpo? Então você precisa continuar fazendo a sua função para que esse corpo continuar crescendo saudável. Você é pé? Você precisa andar, não é, em concordância com a perna, com o quadril, com a mão, com o braço, com o coração, com a cabeça, com os olhos, para que isso possa continuar existindo e acontecendo e o corpo continuar se desenvolvendo e crescendo e caminhando para frente. Amém? O discipulado é um processo de caminhar junto. O que é o discipulado? Um processo de caminhar junto. Amém? De ensinar, de modelar a vida cristã. Paulo era mentor de Timóteo, lhe impôs as mãos, lhe ensinou a viver segundo o Espírito Santo, através do poder, do amor e do autocontrole.
discipulado, gente, não é apenas um evento ocasional, ele é um processo. Ele é um processo contínuo de ajuda, de transformação, de crescimento, de amadurecimento, de desenvolvimento. Os irmãos sabem, pelo menos a grande maioria, eu fui jogador de futebol e dentro de um campo de futebol a gente não consegue jogar sozinho. Mesmo se a gente for o Cristiano Ronaldo, a gente não joga sozinho. Mesmo o Messi não consegue jogar sozinho. Coloca uma bola no pé do Messi, contra 11 jogadores, o Messi vai perder. Por mais que você goste do Ronaldo e você acha ele o suprassumo, né, o melhor jogador de todos os tempos, e ele é um dos melhores jogadores de todos os tempos, coloca a bola no pé dele contra 11 jogadores, ele vai perder. Agora, juntamente com os seus colegas, com os seus teammates, com aqueles que estão junto com ele dentro do campo, se eles trabalharem em equipe, a coisa funciona. Então imagine esse time de futebol. Cada jogador tem um papel único, mas todos são partes do mesmo time. Se um jogador está cansado ou desanimado, os outros estão ali para quê? Para apoiar, os outros estão ali para encorajar, os outros estão ali para ajudar a continuar em frente, em busca da vitória. Da mesma forma é a igreja como uma comunidade de cristãos que se apoia mutuamente, ajudando um ao outro a crescer e a se fortalecer na fé. Nenhuma pessoa cresce sozinha. Todos nós precisamos uns dos outros. O bebê recém-nascido consegue crescer sozinho? Não consegue, pois não? Se você deixar o bebê recém-nascido por ele mesmo, ele não consegue nem se alimentar, ele não consegue, não é, sobreviver. Bebês na fé precisam de atenção contínua. Vai crescendo e torna-se uma criança. Mesmo assim, a gente pode abandoná-los ao Deus dará, como se diz. Eles não conseguirão sobreviver sozinhos. À medida que nós vamos crescendo, nós tendemos a ser autossuficientes, a buscarmos a independência. Mas nós não fomos criados para isso. Deus olhou para Adão lá no Éden e falou assim, não é bom que ele esteja só. E criou uma pessoa para estar com ele, Eva, para ser a sua ajudadora. Mas ele olhou para os dois e falou assim, multipliquem-se, cresçam, encham a terra. É preciso gente para estar com gente. Jesus morreu por gente, por mim, por você, por todos. E a intenção é para que toda a humanidade seja salva e não venha a ser condenada. Então, como que nós temos participado dessa comunidade da fé? Como que nós temos ajudado a discipular as pessoas na comunidade da fé? O que nós temos feito, além de nós mesmos e da nossa família, para que outros possam vir a ter uma experiência maior com Cristo? A fé cristã não é uma jornada solitária. A igreja é um lugar de comunhão, de discipulado e de apoio mútuo, onde todos se fortalecem. Seja um membro ativo. Seja um membro ativo. Sabe aquela coisa que às vezes a gente dá de ombro? Não é comigo, não quero saber? Não pode, gente, não pode acontecer na igreja. É contigo, porque se alguém sofre, você está sofrendo, é parte do mesmo corpo. A minha mão, ela não pode falar, eu não tenho nada a ver, se eu por acaso dei um pontapé com aquele dedinho que sempre bate nas coisas, e aquele dedinho partiu e está doendo muito, a minha mão não pode falar, não tem nada a ver com isso. Por quê? Porque ela está sofrendo junto, ela faz parte do mesmo corpo. E olha só que engraçado, quando você bate aquele dedinho naquele móvel favorito, não dói em todo lado? Sim ou não? Dói até na nossa consciência, Parece que a dor vem subindo assim. Não é só aquele lugar que foi afetado, é igual na igreja. Então nós temos que ter esse entendimento. Seja um membro ativo, ore, sirva, encoraje os outros na caminhada. Nós não podemos crescer sozinhos, somos chamados a caminhar juntos, pois somos parte um dos outros. Amém? Terceiro e último ponto. Constância no discipulado. Discipulado é um processo. Se não tiver constância, não tem discipulado. Se a gente começar hoje e não continuar amanhã, acabou-se o discipulado. Tivemos um evento. Tivemos um encontro com Deus. Se não continuarmos, foi um evento. O encontro com Deus foi um evento. Mas o encontro com Deus é o início de um processo. E agora nós temos que dar continuidade nesse discipulado. Nós começamos a discipular as crianças na nossa casa. Elas vão crescendo e a gente dá continuidade ao processo. Nós que temos aí pais vivos ainda, a gente mantém contato com eles, pelo menos a grande maioria, ou pelo menos deveria manter. E eles continuam sendo os nossos pais. Quando dá algum problema na sua vida, talvez você ligue para eles pedindo conselho, ou pelo menos desabafando.
Aqueles que têm pais crentes ligam pedindo oração. E nós faremos isso até o fim da nossa vida. Porque eu não sei se você sabe, mas eu te conto outro segredo. Crente não se aposenta. A gente não se reforma. A gente vai ser crente até o dia que nós formos daqui, né? Partimos dessa para melhor, ou Jesus vir nos buscar. Então, o chamado a viver com coragem, o chamado a viver sem ter medo, de ser testemunho do Evangelho num mundo que é totalmente contra a igreja, contra os princípios cristãos. A fé que nos é dada é uma fé que nos empodera para ser luz do mundo, para viver com integridade e coragem, mesmo que as circunstâncias sejam difíceis. Por isso que tem que ter constância. Sem coragem não tem constância. Sem intenção não tem constância. Sem determinação não tem constância. Sem ousadia não existe constância. Porque toda vez que vier uma situação que nos deixa preocupados, a gente vai pensar em desistir ao invés de pensar em continuar. Então, nós precisamos viver com esse tipo de fé que enfrenta as dificuldades, com a confiança de que Deus está conosco. Você já parou para pensar que Deus é o teu Pai? Sim ou não? E você também parou para pensar que esse Pai criou o universo? E a Bíblia diz que Ele criou com a palavra do seu poder. E a Bíblia também diz que nada foge do controle das suas mãos. E a Bíblia diz que nessas mãos os nossos nomes estão gravados. E além de estar gravados lá, eles estão gravados no livro da vida. E que Ele está sentado acima da abóbada da terra, no seu trono, e que Ele não saiu de lá, Ele não perdeu o seu poder e nem o controle. Não temos o que temer. Vai vir tempestade, vai vir ventania, vai vir vendaval, vai vir tempo difícil, vai vir complicação, vai vir notícia triste, vai vir dificuldade, vai vir notícia que vai te tirar o chão. Mas você tem um Deus que está sentado no trono e nunca perdeu o controle. Se preciso for, Ele vai construir um novo chão debaixo dos seus pés. Eu gosto daquele texto de Isaías 6, o profeta Isaías, um homem que conhecia Deus, ele fala assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. O reino estava de cabeça para baixo, morreu o rei, estava todo mundo preocupado, o que vai ser da nossa nação agora? E aí Isaías fala: no ano que morreu, no ano que estava tudo esculhambado, no ano que estava todo mundo com medo, no ano que a gente não sabia o que fazer, eu vi o Senhor. E sabe o que ele viu? Ele viu os anjos que estavam lá ao redor do Senhor. E ele viu um trono, e ele viu esse Deus sentado no trono. E ele falou assim: agora eu estou perdido, porque eu sou pecador, o meu povo é pecador, eu tenho os lábios impuros, o meu povo também tem os lábios impuros, e eu vi o rei, o Deus Todo-Poderoso, sentado no trono, e agora eu vou morrer. E aí Deus mandou um anjo, não é, que como uma tenaz tirou uma brasa viva do altar, tocou os seus lábios e falou: agora você está purificado, agora está perdoado, agora vai trabalhar. Vai trabalhar. Quem irá por nós? Falou: eu estou aqui, eis-me aqui, envia a mim. Então vai, Zé, vai fazer a obra. Vai fazer a obra. Ele viu no momento mais triste, mais complicado da nação. No momento mais complicado da nação, ele viu que Deus estava sentado no trono e não tinha perdido o seu poder. Amém? Nós temos que crer da mesma forma. E agora vou ter que ficar para cá? Da mesma forma nós temos que crer, gente. A nossa fé, ela é num Deus grande. Mas essa fé precisa ser alimentada todos os dias através do poder desse Deus grande. Amém? O discipulado exige coragem para enfrentar desafios. O discipulado exige amor para ensinar as pessoas. Exige serviço para que outros possam ser abençoados. E exige moderação para nós vivermos de forma equilibrada, respeitando os outros, sem nos deixar levar pelas tentações do mundo. Nós temos um culto especial hoje, além da apresentação é ceia. Daqui a pouco nós vamos ter um momento especial para nós fazermos uma análise da nossa própria vida. Obrigado. Da nossa própria vida. E pedimos perdão por aquilo que nós estamos fazendo de errado e participarmos desse momento especial diante do Senhor. Então, o amadurecimento da fé, seja em uma criança, seja em um adulto, não acontece de forma automática. Não pense que agora você vai sentar em casa e tudo vai ser um reloginho com bateria, que vai recarregando por si só. Não, tem que dar corda, tem que dar corda, tem que dar corda. Amém? Requer dedicação, tempo e, acima de tudo, presença de Deus nas nossas vidas. Como Timóteo, desperte o dom que Deus colocou em você e não deixe a chama apagar no nome de Jesus. O Senhor não te deu um espírito de covardia, é o que o texto diz. Ele te deu um espírito de amor e de
moderação. Avance com coragem, sabendo que você não está sozinho nessa caminhada. Eu gostaria de concluir fazendo um apelo especial a você. Não deixe de tentar deixar um legado de fé para as futuras gerações. Você tem um compromisso. Eu tenho que deixar dinheiro para as futuras gerações. Não. Eu tenho que deixar bens para as futuras gerações. Não. Eles vão trabalhar, eles que ganham o dinheiro deles, eles que construam o patrimônio deles. Você tem um legado, o legado da fé. Se os seus filhos forem crentes, você ganhou. Se você fez de tudo para os seus filhos serem crentes, você ganhou. Se você fez tudo e por acaso eles não estão ainda nos caminhos do Senhor, mas você tem a consciência de que você fez tudo, você ganhou, porque a semente está lá, e aí Deus vai regar essa semente em algum momento, e eles vão ter a oportunidade de eles voltarem aos caminhos do Senhor. A tua consciência diante de Deus tem que estar tranquila. Eu fiz aquilo que Deus me chamou para fazer. Eu não procurei deixar casa, eu não procurei deixar bens, eu não procurei deixar dinheiro. Se você puder deixar isso, amém, glória a Deus. Eles vão agradecer também. Mas principalmente, deixe um legado de fé para os seus. A missão de discipular e fortalecer as gerações futuras, ela é minha e ela é sua. E preste atenção, ela nunca foi tão importante quanto hoje. Nunca foi tão importante quanto hoje. O que tem de igreja que não prega o evangelho não está no gibi, como diz lá no Brasil. O que tem de falso mestre pregando um evangelho de facilidade que leva a pessoa para o inferno, ao invés de levar para o céu, não está no gibi também. A gente precisa abrir o olho e entender que é preciso, não dá para deixar assim, não dá para deixar assim. Tem que ter esforço e temos que conduzi-los e deixar esse legado. Quando nós olhamos para uma criança sendo apresentada na igreja como hoje, nós lembramos das nossas responsabilidades como pais, tios, avós, parentes, líderes, servos, crentes, cristãos, que nós precisamos trabalhar para que elas possam ser amparadas e possam um dia também se voltarem para o Senhor. O compromisso com a fé não é apenas um ato de ensino, mas de viver a fé de forma autêntica e constante. Eu vou repetir e vou terminar com essas palavras. O compromisso com a fé não é apenas um ato de ensino, mas viver a fé de uma forma autêntica e constante. Então lembre-se que a sua vida de fé impacta as gerações futuras. Que você tenha a coragem de transmitir essa fé com poder, amor e disciplina, para que as crianças de hoje se tornem adultos de amanhã, que estarão firmes na presença do Senhor. Fique de pé no seu lugar, no nome de Jesus. Paizinho, nós oramos, abençoando, Pai, as nossas crianças, a nova geração, e pedindo, Senhor, que haja um compromisso com o discipulado que começa em casa, que coloca os fundamentos da fé genuína e autêntica, o discipulado comunitário, onde protege e amadurece uma fé genuína e autêntica, e também pedimos constância nesse discipulado, para que a gente não comece e não pare, para que a gente entenda que não é um evento, é um processo, para que essa fé genuína possa se tornar cada vez mais corajosa, ousada, possa ser realmente essa fé que nos empodera para sermos a luz do mundo, para vivermos com integridade e coragem, mesmo quando as circunstâncias elas são difíceis. Que a nova geração que vem após nós também tenha esse entendimento e tenha uma fé empoderada para ser luz do mundo nesse mundo tenebroso, para que possam também viver com integridade e com coragem, e mesmo quando as situações difíceis baterem a porta, eles permaneçam firmes no nome de Jesus, Pai. Que nós possamos ser esse tipo de família, esse tipo de igreja, esse tipo de comunidade, que seja um exemplo para os mais jovens, um exemplo de ousadia, um exemplo de coragem, um exemplo de disciplina, um exemplo de temor, um exemplo de compromisso com a Tua palavra, um exemplo de compromisso com missões. Uma geração, Pai, que realmente ama o Senhor, que vive, Deus, debaixo da convicção, Pai, da salvação através da cruz, e que também opera pelo poder do Espírito Santo, levando a esperança do Evangelho a todos os outros, que eles vejam isso em nós e que eles possam colocar isso em prática, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Pode tomar o seu lugar, que Deus te abençoe.